Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, como é que vai a tua vida? Como é que vai o teu coração, não é? Graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus ele nos concede de estar meditando na sua palavra, né? E desde já eu te convido para seguir o meu canal no YouTube, não é? Capelão Jonas Santos. O canal é Semeando a Palavra. Nos ajude a semear a palavra de Deus aos corações que necessitam, não é? Compartilhando, curtindo ali e divulgando, ajudando para o crescimento do reino de Deus. Amém? Eu gostaria de estar meditando com vocês no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 13, não é? A epígrafe diz a parábola do semeador, não é? E o tema é o semeador e suas sementes, não é? E eu gostaria de estar lendo aqui a partir do primeiro versículo que diz: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol queimou e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, e outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30, não é? Graças a Deus pela leitura que nós fizemos, na verdade, uma passagem bastante conhecida de cada um de nós. E quando Jesus ele estava ali junto ao mar, né? E como sempre havia ali muita gente, né? Muita gente vinha para ouvir Jesus, para ouvir os seus ensinamentos. E Jesus ele começa agora aqui no capítulo de número 13 falar a respeito aqui de uma figura ilustrativa, não é? Que era um homem do campo ou um semeador, não é verdade? O semeador é aquele que semeia. E este homem aqui, a Bíblia vai dizer que ele saiu para semear. E Jesus, nesta parábola aqui, Jesus ele começa agora falando de que algumas sementes que caíram em terrenos ali, mas aqueles terrenos eram terrenos impróprios para a germinação da semente, uma germinação saudável. Se formos observar diante desta parábola aqui, o Senhor ele cita aqui três tipos de terrenos aqui infrutíferos, terrenos aqui que não a semente ela era incapaz de germinar. Primeiro, uma parte caiu aqui ao pé do caminho e as aves agora, melhor dizendo, não é, comeram as sementes. Em segundo lugar, outra parte das sementes, ela caíram entre pedregais, onde havia ali pouca terra e logo nasceu, mas o sol queimou ali, não é, porque ela não tinha raízes ali, levando ali a morte aquela semente, né? E em terceiro lugar, outra caíram entre os espinhais ou entre espinhos, né? E os espinhos a sufocaram. E mediante aqui desta parábola que o Senhor ele nos conta aqui a respeito deste semeador, desses três tipos de terra, não é verdade? Infrutíferas de terreno, melhor dizendo. Jesus, ao falar destes terrenos aqui, ele estava se referindo aos corações, não é? Receptivos aqui, ouvintes, e ele explica esta parábola aqui aos seus discípulos a partir do versículo de número 18, quando ele começa agora explicando, versículo 18 do capítulo 13 diz assim: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. E ele diz aqui: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno
e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, observamos aqui o perigo, né, de quem está aqui ao pé do caminho. É aquela pessoa que ouve ali a palavra de Deus, não é verdade? Mas aquela pessoa ela não dá muita ênfase, não dá muito ouvido, e Satanás, como ele é oportuno, ele vem e rouba, não é, a semente, a palavra de Deus que foi semeada ali naquele coração. E o versículo 20 diz: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, não é? Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, não é verdade? Então, está falando aqui de outro tipo de pessoa, ou de outro coração, não é? De uma terra aqui que recebe ali, quando ouve a palavra ali, logo recebe com alegria, e é aquela coisa toda, não é? Mas quando vem as perseguições, vem aqui, aleluia, as angústias da vida, não é verdade? Por causa da palavra de Deus, porque Satanás, ele não fica satisfeito com aquele que guarda, que recebe a palavra de Deus, e logo aquela pessoa, ela se ofende, se entristece ali, não é verdade? E logo a semente que foi semeada, ela vem aqui a morrer, não é verdade? A perder a sua vitalidade, não é? E a Bíblia continua falando aqui no versículo 22, Jesus ele explicando aqui aos seus discípulos, não é? Porque o Senhor ele ocultou aqui esta explicação, não é? Aqueles que estavam ali, aqui foi a parte com os seus discípulos que o Senhor ele estava falando. E o versículo 22 diz assim: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero, né? Nós observamos aqui o perigo, não é verdade, de estar olhando para as coisas deste mundo, para os cuidados deste mundo, não é? Para a avareza aqui, não é verdade? Para o amor ao dinheiro, a sedução, não é? Pelas coisas aí que desagradam a Deus, não é verdade? Então, esta pessoa que tem todas essas características aqui, não é verdade? A palavra de Deus, a semente que foi semeada, toda essa multidão aqui de cuidados, não é? A Bíblia compara ela, Jesus comparou, não é? Como espinhos que sufocam ali, não é? A palavra de Deus, e ela não frutifica, porque ela fica infrutífera, né? Mas o Senhor, no versículo 23 do capítulo 13, ele diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30, não é? Aquela pessoa que recebeu de bom grado a palavra de Deus, não é? Que guardou em seu coração a palavra do Senhor, não é verdade? Como o salmista Davi, certa vez ele falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, não é? Então a pergunta que fica no ar, não é verdade, neste vídeo é: que terra, não é? Que solo é você, não é verdade? O teu coração, não é? Que tipo de solo ele é? Será que é aquele, não é, que recebeu ali, não é verdade, a semente entre os predegrais, não é? E as aves agora arrebataram ali a semente que foi plantada? Será que é o que caiu ali, não é, no meio do caminho ali? Glória a Deus para todo sempre, e não teve ali terra suficiente para criar raízes, não é? E o sol veio ali e secou, não é verdade? Ou é aquela que caiu entre espinhos, não é? E os cuidados dessa vida agora sufocaram agora a semente, não germinou, morreu, não é? Perdeu a sua vitalidade. Ou o teu coração é aquela terra boa que recebeu a palavra de Deus, não é?
com carinho, com amor, não é verdade? E você continua seguindo adiante, porque Deus, Ele é o teu ajudador, não é Ele quem te fortalece, é Ele quem nos ajuda, não é verdade, a cada dia. Continua com esta semente, vai cuidando aí, não é? Porque um dia ela virará uma árvore linda, com bastante frutos, para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Fica na paz. Amém?